Olá, pessoas! Essa ou essa? Qual que tem mais importância, hein? Será? Essa aqui é melhor do que essa? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aí. Segue a vinheta. Aqui, tava de olho no nível da bateria. Vamos ver se eu consigo fazer tudo certinho. Bom, todo mundo começa com essa aqui, né? Em qualquer arte aí, né? Teve uma que disseram que você começa por essa, e aí você vai clareando, e não sei o que. Já falaram que isso aqui, na verdade, das coloridas até chegar aqui é porque tem a ver com cor de arco-íris. Aí tem arte que tem menos cores. Qual a importância disso daí? Ó, fisicamente falando, essa aqui eu deixo até verificar aqui, ó. Essa aqui eu ganhei, tá? Do Sensei Pedro, lá de Vinhedo. Um abraço, meu chapa. Preciso visitar o seu dojo ainda. O Shizeiki, dá aula com ótimo Aikido e dá aula com partes de defesas pessoais, já está incrementando um monte de coisa lá. Comprei Dogi com ele. Dogi é o famoso kimono. Olha, tô ficando velho para enxergar de perto. É a mesma marca que a marca dele lá, tá? Não tem, ó, uma marcação aqui, tô abrindo elas aqui, ó, de qual modalidade, não tem fitinhas coloridas depois uma na outra, enfim. Então, fisicamente falando, por esse aspecto, só uma faixa, né? Não muda nada. Um preceito que todos querem é, pô, quero chegar lá e depois que eu chegar lá eu não posso perder, né? Eu preciso ser invencível. Então isso eu lembrei de um cidadão que treinava na academia que eu lecionei lá em Bauru, e ele tinha, não, cara, mas tem que ser. Aí ele pegava um colega dele de treino lá e não conseguia finalizar o cara, né? Seja com chave, seja com estrangulamento, sei lá o que o cara fazia lá. E depois, quando ele conseguiu uma vez, ele falou que na outra o cara veio igual um demônio lá e tal, aí ele perdeu feio. Eu falei, então, aí você vai ter a sua faixa preta, vai mudar o que disso daí? Nada, né? Eu passei por várias modalidades e dentro de cada modalidade, um primeiro princípio para você entender é: cada um tem um corpo físico. Ó, que novidade, né? Cada um tem um feeling de percepção para aquilo. Cada um consegue às vezes entender a técnica de uma maneira. Dependendo da técnica, você vai ter menos técnica e mais força. Ou seja, ela vai funcionar para algumas situações. O famoso Arquimedes, né? Me dê, como é que é? Deixa eu ver aqui, tô aqui. A frase do Arquimedes. Deixa eu pôr isso aqui para cá. É a famosa alavanca, né? Dê-me um ponto de apoio e moverei a terra, né? Então, ou seja, isso que ele falava, né? Teve outra aqui. Dê-me uma alavanca longa e suficiente e um suporte forte o suficiente que eu poderei sozinho movimentar o mundo, né? Então tem muita... Lembrem-se de um armlock, por exemplo. né? Tem muita técnica que é baseada nisso, então você depende de um fator físico para poder chegar numa conclusão.
Então eu vi uma vez uma discussão de um sensei aí de uma arte marcial questionando outra, por essa visão de que vai chegar no momento que não vai ser mais a técnica, mas a arte é suave, a arte é não sei o que, vai predominar a força física. Então tem artes que vão mesmo lhe predominar para essa forma, e tem outras que você vai ver coisas onde vem aqueles questionamentos, o tal do chi que o japonês falava, o tal do ki, que na verdade quando o arroz está nascendo, ele faz assim, ó, puff, ele solta uma fumacinha. Tanto que o símbolo chinês do Qi, que depois foi pro japonês lá e virou o Ki, né, pela pronúncia, era esse puff, essa energia vital que ele soltava assim de manhã. Então o chinês agregou isso daí, tá? Se foi o japonês, vocês me perdoem, mas acho que foi no chinês mesmo, ainda na antiga China lá. E aí às vezes você vê coisas, né? O famoso Bruce Lee no soco de 1 polegada, que divulgou. Eu vi vídeos recentemente que o rapaz estava nessa distância aqui, ó, dos dedos, tá? Ele fazia assim, ó, fechava ali, então se o alvo era aqui, ele só fazia isso, ó. E essa pancada assim, ele vazava, né, um pouquinho mais, né? Quebrava tijolos, algumas coisas assim, que eu falei, caramba, não é força, nem técnica, o calejamento dos ossos. Vou deixar o card do vídeo que eu gravei aqui do Bruce Lee, onde eu mostro alguns livros antigos que falavam como você se calejar para ter o soco de 1 polegada e tudo mais. Mostrei fotos lá também do calejamento que o Bruce Lee tinha. Outra coisa, então outro objetivo que a gente tem que pensar entrando dentro de uma arte marcial, além dos limites físicos, das diferenças físicas, às vezes você tem o seu dia a dia profissional. Dependendo da sua profissão, você não pode aparecer todo arrebentado no dia seguinte. Me lembrei de um colega que era de um escritório ao lado do meu, e ele tava lá cheio dos roxos lá. Eu falei, rapaz, foi pro ringue, ele treinava, né, Muay Thai, né? Ele falou, saiu lá um treino lá e tal. Eu falei, bom, mas o escritório era dele, junto com o irmão e tudo mais. Então, tipo, naquele caso ele podia. Outra situação complicada, imagina se durante o seu treino que você quer chegar lá, igual nós vimos, infelizmente, graves acidentes no MMA, daquela arrebentar a perna no meio, literalmente. Imagina você tá treinando para ser um campeão de Muay Thai e aí você se arrebenta ainda treinando, né? E aí de repente a pessoa tem um dom para aquilo, para arte marcial, mas ela sofre uma fatalidade e tem que parar. Minha mãe diz que uma filha de amiga dela, no balé, ela tinha um dom absurdo, só que ela machucou o joelho, não lembro se foi num acidente. E aí não podia fazer mais, então o coração dela foi lá para baixo, mas fazer o quê? Eu tenho e tive lesões que eu passo até hoje, e eu já não sei se eu consigo a mesma coisa do que antes, né? E aí eu vou ficar falando que eu sou melhor do que os outros, ou que eu sou pior do que os outros. Aí eu digo, poxa, eu cheguei na faixa preta, eu tive intervalos de treinar, parar por causa de condição de estudo, que eu fui parar para minha vida pessoal, profissional. Eu tive que parar, era o meu objetivo principal, eu sempre gostei da arte marcial, voltei, ocasionou de academia que eu lecionei fechar, tive que sair do local que eu estava por situação do pessoal de saúde do meu pai, tive que largar literalmente tudo, voltar para minha outra cidade, e aí tipo aqui não achar academia para continuar lecionando, não tem ninguém na minha turma, quem era da minha turma era eu, de antiga turma já não dá mais por algumas coisas infelizmente políticas, então eu tenho que continuar com o meu legado ali de onde eu tô. Outro exemplo, então por essa parte de local não existindo, ou de financeiro, de eu não poder subir para outra cidade para treinar e me aperfeiçoar, vai ter os julgamentos até do meu próprio sensei lá, vai falar, pô, o cara então queria ter faixa, vai sumir, falou um abraço, enfim, cada um tem o seu julgamento, eu faço o que eu posso, se a pessoa depois quiser acreditar em mim ou não, eu vou fazer o quê? Então existe o seu objetivo de vida também naquilo que você quer. Eu já cheguei a largar tudo, fiquei uns 5 anos só para me dedicar em treino,
achando que aquilo pudesse futuramente me dar um retorno financeiro por gosto, por amor à arte marcial. E aí? Era importante a faixa preta? Era uma importância muito maior do que eu queria chegar, de abrir um espaço. Gosto ainda disso, gostaria ainda disso. Eu fico pensando que eu estou indo para meia idade já, então, e aí, será que eu vou conseguir chegar lá um dia? Que mais? Local antigo, por exemplo, tinha gente que não ia treinar mais lá com a mesma pessoa porque ela tinha um porte físico, era mulher, mais baixa e mais franzina. Só que eu reencontrei um colega dessa turma, por exemplo, e falou: pô, a fulana é bem técnica. Então, dentro da arte, se você vai treinar com ela, você talvez não vai atingir alguns níveis porque ela não aguentasse cacetada, alguma coisa assim, mas você poderia descobrir muita sutileza em outros pontos que a arte te proporciona. Então, como tem no vídeo aqui, deixar aqui em card também, do mequetrefismo, para relembrar, eu sempre passo pela academia próxima aí, eu fico vendo que é uma situação completamente absurda. Eu não sei, o cara toma muito tapa na cabeça, é revoltado, e porque eu saí de lá, porque eu fui na última que eu fui treinar musculação, foi para um tipo de objetivo, depois eu saí. Mas o cara treina arte marcial, então todas as outras são uma porcaria, e fica com aquele ego, com aquela arrogância de se você fosse uma porcaria de gente, um tapado, um bocó, qualquer coisa assim. Fala, o que tem na cabeça um cidadão desse aí? Vai querer o quê? Eu faço 2 treinos de manhã, eu faço 50 treinos de tarde, 500 à noite. Agrega o que isso aí? Vocês que estão treinando tem que pensar uma coisa principal. Você não vai andar com isso aqui amarrado na cintura, tá bom? Você não vai andar com isso aqui amarrado na cintura no dia a dia, nem de dogi, né? Que é o kimono, né? Você não vai andar com isso na rua. Ninguém sabe que você carrega isso daqui ou não. No meu prédio teve uma situação aí e vieram me alegar que eu falava pra todo mundo que era faixa preta, que era não sei o que e tal. Isso eu fiz um comentário com um porteiro, que o pai dele adora o Bruce Lee, a gente comentou. Eu falei, pô, eu treinei, cheguei e tal coisa, dava aula e tal, não sei o que. Aí numa confusão aí, porque sumiu uma mercadoria minha, o outro vai alegar que ele fala isso, entendeu? Aquela desculpa do cara para não se perder. Ele fala isso pros outros, fala isso para todo mundo. Eu não ando de dogi, eu não ando com a faixa preta amarrada na cintura, entendeu? A faixa, como eu mostrei aqui, a parte física, ela não diz nem que arte que é, né? Então existem vários motivos que você tem que entender para aquilo que você quer. Se o teu destino realmente é for um mestre, chegar até lá, aí gera uma grande importância. A maioria das artes vem do lado oriental, né? Tem da Rússia, tem da China, tem da Mongólia, tem Kalaripayatty, que eu não me lembro se era africano não, Kalaripayatty foi o primeiro na Índia, a primeira arte marcial existente. Depois começou a se expandir, subindo ali, indo para a direita, lá no mapa, para a China, e aí se expandiu para o Japão, se expandiu para o mundo inteiro. Eu confundi com aquela dos bastões, que é o Kali, que acho que é das Filipinas, enfim. Então tem várias, né? Como eu já comentei em outro vídeo, dentro do Kendo, você ou é faixa branca, ou é marrom, ou é preta, assim disse o meu sensei, não sei se hoje ainda é assim. Então, você não sabe qual é o grauzinho do cara tá na marrom, ou qual o grau que ele tá na preta. Se você entrar no meio de todo mundo, for um preta recente, você não sabe qual é o grau da pessoa ali. Tem arte que coloca uns tracinhos ali para te dizer, né? Na que eu faço não, então e daí? O que você tem que entender é que você tem que ser um bom faixa branca. Você tem que ser um bom faixa branca sempre. Porque se você tiver uma boa base desde o início, aí você vai aguentar chegar nisso daqui. Eu já fui subjugado de que eu não conseguiria chegar na faixa preta. Depois fui lá e cheguei. Surpreendi o meu próprio primeiro professor da última arte que eu fiz, só que não fui ao nível que ele queria. Eu tenho plena razão disso, por minhas limitâncias. Só que eu me esforçava ao máximo que desse. Já treinei para fazer exame no meio do caminho, machucado, e não podia mexer o cotovelo, quanto mais com queda ainda, vixe, por causa de torção, tive uma entorse, situação que você tem em joelho. Até o médico falou, pô, quando você conseguiu fazer isso no cotovelo? Eu falei, foi por causa de um erro que eu doei, digamos, o corpo para a pessoa aplicar a técnica,
e eu deixei e chegou nesse nível, torceu e tal. O meio do caminho também, entre a branca e a preta, é onde a galera começa a chegar lá e desenvolver-se bastante. E aí o ego, por causa do vídeo do mequetrefismo que eu lembrei aí, que tava falando, você começa a se achar porque o corpo começa a assimilar, a técnica começa a entrar mais. Aí eu lembro desse meu primeiro sensei aí, que ele falou assim, ó, agora que vocês estão achando que vocês sabem tudo, eu vou mostrar pra vocês que o balãozinho do ego de vocês está cheio e eu vou esvaziar. Aí ele ia lá, descia a linha na gente, parecia que a gente não sabia nada. Você falava, caramba, cara. É bem louco isso. Então, eu tive a sorte de ter um cara excelente dentro daquela arte. Você vê que eu não estou falando nome, porque eu estou falando na minha visão em geral do que eu entendo dessas artes marciais aí, né? Então, às vezes no meio do caminho, você já está achando que sabe tudo, e aí se for um mestre bom, ele vai lá e te pode. Eu tive um aluno que depois, mas no site está dizendo que é 3 meses para mudar de faixa. Eu falei, vai mudar de faixa quando eu disser que está pronto. Não, mas lá no site está falando, vai mudar de faixa quando eu disser que está pronto. Aí treinava 2 coisas diferentes, ou estava arrebentado. Não conseguia fazer o rolamento para frente. Quando rolava, caía sempre de esguelha. Não, mas até lá eu conserto isso aí. Falei, vai fazer o rolamento, vai fazer o exame de faixa quando eu disser. Ele foi comigo, quis ir visitar uma central e tal, não sei o que. Aí teve umas politicagens, umas falsidades. Não adianta dizer que era a maior estrutura do mundo, do Brasil, uma das maiores na arte, não sei o que, e pisar na bola. O que aconteceu? Na minha turma a gente se desviou, a gente saiu, teve uma falta de ética tremenda na situação. O próprio último aí, penúltimo, quis mandar e-mail para os meus alunos por trás de mim, né, sobre os panos, e aí roubando a turma, porque estava desesperado para ter a arte na cidade, da turma deles. Em resumo, nunca conseguiram até agora. Por quê? Porque não adianta você ficar dando faixa para as pessoas, ou subjugá-las que elas vêm de outra academia ou não, porque cada local é um local com todas essas partes que eu falei. E aí eu até entendo que você, poxa, deixa a pessoa se galgar, ganhar um nível ou outro, chegar lá, não ser tão ríspido, mas se ela não tiver uma condição até mesmo psicológica para uma graduação, esquece, vai dar problema. Tal aluno dizia-se ser rico, já aposentado, com 20 e poucos anos, trabalhava com ações e não sei o que. Que bom, sucesso para ele, mas ele não ia entender o que era a espiritualidade da arte com essa mente material. Por isso que se arrebentava. Existem muitas questões psicológicas que, do jeito que você agir para dentro de você prejudica o seu corpo. E aí você prejudicando o seu corpo, vem lesões, vem acidentes, vem um monte de coisa. Você não percebe, mas às vezes o estresse, de repente você toma uma chave, tinham chaves que a gente tinha por pressão, e aí ficavam os hematomas, e aí esses hematomas sempre aumentavam, sempre teu corpo dava uma amostra de que estava debilitado, por essa tensão de mais. Eu já fui confundido de achar que eu queria porque eu queria dar aula, só que quando eu fui ver, eu tinha que subir algum grau para eu poder aprender mais, e depois, quando eu tinha alguns graus, eu voltava para treinar com a galera mais nova, branca, tinha amarela e tal, porque deixa eu ver se eu aprendi mesmo, porque às vezes você não percebe, dentro do seu treino, você acaba criando um reflexo condicionado. É bom para uma defesa do seu corpo, mediante a arte que você treina, para você não se machucar durante a execução, e de repente pode ser prejudicial porque você está achando que está aplicando a técnica e na verdade você está num condicionamento mútuo com o seu adversário lá, ou seu parceiro, melhor dizendo, né? Melhor dizer parceiro de treino, parceiro, parceira, homem ou mulher, obviamente. E quando você pega alguém que está menos acostumado, se você não souber aplicar a técnica direitinho, a técnica não vai funcionar.
E aí você vai ver que você tem que treinar mais e mais. Então tem essa premissa para a gente ficar de olho, né? Não é só achar que eu tenho a faixa tal, seja ela colorida, seja ela preta, e de repente a coisa não funciona. A esposa de um colega meu falava assim: poxa, vamos treinar mais suave, vamos ver aqui qual é que é, pra gente tentar aplicar a técnica sem fazer força, etc. Então ela estava certa. Só que quando ela treinava, ela pegava as pessoas mais de um modo mais power, né? Mais agressivão. E aí ela queria entender algo de suavidade, que, como eu disse, dependendo da arte marcial que você vai treinar, eu já tomei chaves assim, achando que eu tava ríspido ali, falando, não, agora isso aqui tá um bloco, não vai dobrar. E de repente, sem fazer força, eu tomava uma chave e falava, cara, como que isso é possível? Por isso que particularmente eu não gosto de julgar ninguém. Até porque, como eu falei, se você tem 80 quilos, sei lá, vai enfrentar alguém de 100 quilos, é uma diferença absurda. Principalmente se a pessoa tiver mais músculo ainda, né? Por isso que divide, por exemplo, o judô tem categoria, tem peso, tem alguma coisa. Você não vai conseguir, fisicamente falando, aplicar uma certa técnica numa pessoa que daí de repente o teu corpo, a tua estrutura racha, né? Sei lá, você vai dar uma técnica que você vai com uma perna só para projetar, a outra não aguenta o peso da outra, pode quebrar. Tem muitas atenuâncias, tem muitas situações. Outra coisa também que é mediante o treino para se entender. Isso eu ouvi de um mestre aí famoso, num treino, que eu havia questionado o meu, acho que ele entrou em contato com o dele, o superior dele, e ele passou para todo mundo. Ele falou, ó, se for a técnica A, eu tenho certeza que o criador da arte, se eu o segurasse de uma maneira X, ele não iria fazer. Eu falei, caramba, e agora? Aí isso desmistifica um monte de coisa que a gente tende a achar que, pô, mas se o cara é igual Buda, atingir iluminação, ou isso e aquilo, mas a técnica é o criador, cara. Às vezes a situação A só vai funcionar se existirem algumas premissas. Se não, realmente você tem que fazer o quê? Se adaptar. Então você perdeu? Então a técnica não funciona? Eu posso dar uma resposta do seguinte: eu tentava algumas situações com o meu sensei e o cara conseguia. E aí eu já o coloquei, desde quando eu comecei em 94, a última em questão, e aí eu pegava um cara mais forte que eu, falava, pô, mas se o cara travar, e ele ia lá e aplicava, eu falava, caramba, então ele conseguia. Ele treinou, se dedicou, já treinou, ele falou que, pô, tô treinando com o braço aqui, deslocou o ombro ou o antebraço, mas vou continuar atacando com o outro. Cada um onde quer ir, né? Cada um com seu sangue nos olhos, né? Então, isso vai me desmerecer se eu não conseguisse fazer? E aí, infelizmente, esse julgamento a gente tem. Eu vi isso, como eu comentei nessa penúltima escola de se acharem os top master of the world aí, e aí realmente eu falei, pô, tem muita gente que tá ruim para aquilo da minha conclusão. Agora, tinha gente que era extremamente melhor do que eu, ou tinha gente que tinha um conhecimento técnico ou teórico muito melhor do que o meu. Eu não tinha acesso a essas situações. Então, e daí? Sendo branca ou sendo preta, você está incompleto ou não? Por isso que tem várias artes que eles vão te colocar o chamado Kihon, que é a matéria para você seguir. Quem criou isso aí já sabe, ó, esse processo, faz esse processo aí. Particularmente eu já estive muito bem antes do meio do caminho, contando, sei lá, 7 faixas aí intermediárias, e não consegui repetir a mesma coisa. Como eu digo, pô, indo para 50 anos é diferente de você treinar com 20 anos de idade. Esse tal mestre que me disse sobre a situação que, pô, se eu travasse o criador e tal, não sei o quê, hoje ele tem uma outra visão, que dentro dessa arte é dito, pô, treina e executa sem fazer força. É uma doideira. Teu cérebro entender isso e conseguir aplicar isso, nossa, é mais difícil ainda do que você treinar o soco, você calejar o braço para dar o soco.
Então, passar a técnica para alguém, para você realmente conseguir chegar lá e ser faixa preta, todo mundo vai conseguir dentro das suas limitâncias e dentro do que cada escola vai exigir de você. Eu estava comentando com um colega meu numa vontade que eu tenho de superar uns limites para andar naquele caminho de Santiago. Para fazer esse caminho de Santiago, você tem que ter um preparo, acho que no mínimo de 6 a 9 meses. E é só andar, mais nada. Só que esse só andar mais nada, eu sei as minhas juntas hoje de joelho, essas coisas, quando eu vou subir uma escada. E você imaginar se você fizesse o caminho mais longo, onde dizem que a média são 30 dias de caminhada. Então não é a faixa preta que vai resolver. Agora, o que eu estou agregando nisso? Num treino dentro do Kendo, eu fiz uma ocasião de um exercício. Imaginem os 100 pulos, sabe, né? Que 100 pulos, de abrir as pernas assim e os braços, né? Então você vai fazer 1000 vezes isso. Aí quando foi ver, a gente fez 2000, 3000, depois teve gente que conseguiu fazer 5000. Às vezes é uma coisa tola, mas o que eu quero dizer? Era mais ou menos isso, tá? Só que era para frente e para trás, assim. Seu corpo vai chegar num limite, aí você vai começar a cair, tua resistência e tal, não sei o que. Se você conseguir se manter, depois não desistindo, parece que ele entra num outro nível, você até consegue, você vai estar morrendo, de repente o corpo começa a te dar mais energia, para te dar mais sustentação, aí você consegue subir teu nível de resistência novamente. Aí você vai conseguir se manter por mais um tempo, de repente você vai cair de novo. Tem gente que às vezes dá uma parada, dá uma queda, não sei o que, depois você volta e tal, e assim vai. Aí você vai adquirindo a resistência, vai ganhando esses pontos, como o pessoal fala do andar, que, poxa, eu venci a minha resistência, é algo de espiritualidade, não sei o que, porque você vai conseguir, às vezes, se transcender, assim, vamos dizer assim. Tem indiano que eu revi recentemente, não vai dar pra ver aqui pela tela, pela distância, mas o cara ficava assim, ó. Aí o braço do cara é fino, até hoje ele ficava com a mão meio fechada assim, tudo atrofiado, né? Ficava com o braço assim. E o cara tá, sei lá, 10 anos com o braço de pé assim. E aí? Entenderam? É doido tudo isso, né? São limites que o ser humano pode ir. Eu já soube de documentários que eu vi, onde a pessoa caiu numa caverna. Eles estavam associando a situação de Jesus sobre os 40 dias e 40 noites. Será que foi verdade? Será que não foi verdade, sabe? E aí eles viram que um cidadão caído lá num acidente, ele conseguiu viver 30 dias lá caído, parado, sem água, sem nada. O corpo vai te debilitando, ele pega, por incrível que pareça, por isso que a gente quer emagrecer, é mais difícil, ele pega o músculo primeiro, e depois que ele comeu uma reserva que tem ali, glicogênio e tal, aí ele vai vendo todos os isso depois de todos os substratos que você tiver de alimentação. Aí ele vai para suas gorduras e tal. Então assim, o cara ficou nesse acidente, nessa tortura lá caído, nesses 30 dias, eu acho, ou 33, uma coisa assim. E resgataram ele e tal, vivo, né? O corpo foi suprindo tudo isso. Então eles falaram, pô, passou do limite que a galera fala que, por exemplo, são 3 dias que você fica sem dormir, depois o corpo te dá um baque e você não aguenta. Acho que uma semana sem água no máximo, mas isso ingerindo alimentos, ou uma semana só com água, enfim, entendeu? Eu não me recordo. O que eu quero dizer são vários limites que a gente tem para a gente se transcender. Então eu acho que o melhor motivo para você treinar numa arte marcial é pensar todas essas limitâncias, essas situações reais que existem para você, seu dia a dia, sua profissão, seu objetivo, se é só como um treino, só como uma academia, só para quem sabe se acontecer alguma coisa comigo na rua, ou sei lá. E se você quer se transcender fisicamente, tentar vencer a si próprio. Porque vencer o adversário, como o colega lá, poxa, ganhei uma vez, depois o cara me atropelou, isso aí vai sempre existir, isso não vai morrer. Mas ele conseguiu, chegando lá na faixa preta, e a cabeça do cidadão lá, uma vez quando eu conversei com ele, o cara que ganhou, não posso perder, não, é sem perda. Talvez por essa situação dele dizer, pô, não, a nossa arte é tete a tete direto, então é sem perda. E acabou, então tem que chegar lá, tem que ser sempre ali e acabou.
Só que isso dentro do tatame, não era nem competição de troféu, assim, nem nada. Também não sei se ele competia fora ou não, porque competir depois só naquelas pessoas que você vai acabar se habituando é uma coisa. Aí quando você vai em seminários, quando você junta com outra galera, aí você vai treinar em outras situações, é aí que a gente vê. Aqui teve uma história bonita do Rogério Sampaio, que ganhou o judô, a medalha de ouro. Teve um documentário dele na televisão e ele falou, pô, eu ganhei, foi uma história que aconteceu, um acidente com meu irmão, ele faleceu e tal, não sei o que, tipo assim, meio que sobrou no destino pra ele foi lá e ganhou. No outro ano, ele não conseguiu, eu não lembro se era a Olimpíada, eu sei que da outra vez ele não conseguiu. Acho que é campeão olímpico mesmo. E aí? Entendeu? Então o destino pra ele já foi. O que interessa é que ele tem a academia dele hoje, tá dando a aula dele lá, ele passa o conhecimento dele e o judô continua sendo transmitido. Ponto final. Né? A faixa preta é a faixa preta. É legal quando você vê que a faixa preta começa a ficar assim, ó, começa a ficar branca, cara. Você vê, a minha tá nova ainda, né? Tô também uns anos fora do tatame por essas situações financeiras, tive a situação pessoal do meu pai, etc. Então a cabeça virou uma turbulência danada. Isso aqui os caras tiram onda. Pô, isso aí é faixa preta novinho, né? Porque o que a galera fala pra quem quer ser faixa preta? Não se lava a faixa. Vai ficar fedida, não sei o que lá. Não se lava a faixa. Entendeu? Você vai deixar ela desbotar na raça. Quando ela estiver desbotando ali, você fala, pô, cara, aí o cara é bom, entendeu? Tem esses mitos aí. Mas cada um é cada um, entendeu? Então pense nisso aí, porque a arrogância de você falar que você é melhor, igual no vídeo aí que eu falei do mequetrefismo, pros outros, não diz nada. Eu penso assim também, eu treino, tenho tal grau, aí eu fui treinar em tal lugar, numa arte que você sabe que tem que ter harmonia entre você e o adversário, onde a técnica é dita, técnica X, sei lá, aí você vai lá e lesiona o seu oponente. Aí quem errou? Você. Eu sou terceiro, quinto, décimo dan, não sei o que. Você errou, porque se você sabe que você tem que acompanhar e ver como a pessoa está agindo, porque ela se entregou para te dar esse ataque, dependendo da situação que tem dentro da arte, ela não se defendeu, não fez nada a mais, que ela poderia ver vazios e falhas em você e bater em você de outras formas. Ela espera, né, de certa forma, que você aplique tudo ali. Então, se você machuca o seu adversário, para mim, nesse ponto, você está errado. Agora, se você está num contato, numa trocação, aí realmente as pancadas vão entrar, porque são para isso, é para mostrar esses vazios, para você aprender a apanhar menos, né? E mesmo que você seja finalizado aí todo dia, apanhou todo dia, como eu brincava com o Xarope, eu falei, já cansou de apanhar hoje, fulano? E eu via que ele ficava pé da vida, porque assim, não adianta você apanhar lá dentro, aí te cria esse trauma psicológico e você acha que você vai descontar com os outros na rua. Você tem que apanhar mais ainda mesmo. Você tem que apanhar 50 milhões de vezes para você aprender a tampar esses vazios, essas falhas, que elas vão ficar sendo físicas, emocionais e psicológicas. Aí sim você vai para sua faixa preta. Guardem isso. Não é para ficar, para achar que tem ego nem nada. E tem um filme lá que eu não me lembro se era o Ip Man 3, onde o cara, ou no 2, sei lá, ele vai dar aula numa cobertura e tal, aí vem um aluno todo na panca lá, por briga de rua, isso e aquilo. Aí ele fala, cara, tá, você quer chegar lá, você quer ser o batedor, vamos dizer assim, acho que mais ou menos a premissa era essa. Mas veja, eu já fui melhor do que eu sou hoje, o Ip Man fala pra ele. Algo mais ou menos assim, tá? Mas eu tô ficando velho, aí eu já não consigo mais fazer as mesmas coisas que antes. Então eu não tenho mais o lado invencível de antes, né? Então, como às vezes o Japão fala lá, né? Se o aluno errou, a culpa é do professor, tipo... Pensem nisso aí, pensem em não largar ninguém da sua equipe e você saber se entregar para que o outro cresça. Porque se o outro cresceu e descobriu a sua falha,
você, mesmo sendo mais forte do que o outro, alguma coisa assim, você acabou desenvolvendo um aprendizado mesmo com essa perda. Eu tinha gravado um vídeo aqui de profissionalismo, aprender a perder, vou deixar aí no card, mas é outra coisa que é o objetivo do canal aqui, tá? Era de fotografia, de arquitetura. É que por gosto de arte marcial eu gravei um do Bruce Lee porque eu tinha visto uma situação. Então eu resolvi gravar esse sobre a faixa branca e a faixa preta. Então não interessa se a arte marcial é clássica, se é mista ou sei lá o que, se tem a graduação, se não tem, treina. Quando eu era moleque, eu comecei judô, eu falhava justamente nas épocas que eram os exames, que era em julho e fevereiro, janeiro, alguma coisa assim. E porque eu ia viajar, eu ia rever meus avós no interior, então eu saía de São Paulo e ia rever meus avós. E eu perdia todos os eventos, campeonato, não sei o que. Eu era um dos melhores ali da turma. Aí chegou meu professor lá, eu não sei o que aconteceu, não sei se conversou com meus pais ou não. Ele chegou lá com a faixinha azul e pum, veio e me entregou assim. Acho que eu tenho guardado até hoje aí. E eu sem entender nada, né? Ó, a partir de hoje você é faixa azul. Por quê? Porque ele entendeu que eu era faixa azul já. Já tinha aprendido tudo que era a anterior. Por isso que eu sou uma faixa acima, entendeu? Quando você entra na faixa acima, não é que quer dizer que você é a faixa acima, quer dizer que você cumpriu a meta anterior, tá? Então, treinem de boa, relaxem e vão que vão. Não quer dizer que você treinar mais light você vai ser um fracote. Não quer dizer que se você perder sendo faixa preta você vai ser também um bobão. O ser humano julga, mas ninguém sabe a sua vida, ninguém sabe o seu eu. Eu cheguei a verificar que tinha gente muito boa na faixa branca, depois indo para amarela, para roxa, não sei o que. E quando vinha treinar comigo, o cara, pô, cara, não sei o que, eu já estava treinando outras coisas, porque a parte que ele já tinha treinado, eu já tinha passado. O nível que ele estava de aprendizado, eu estava querendo entender outras coisas. Então, tipo, às vezes para ele, era mais fracote. Aí eu falava, então vem cá, hoje eu treino mais punk. Aí eu pegava e mostrava o lado mais punk. Mas eu quero só um lado mais light. Então pensem que tudo é para você, não é para ninguém, tá? A era samurai já acabou, né? De andar todo mundo lá armado na rua. Isso foi no Japão, cara. Talvez tenha tido a mesma premissa de você sair na rua armado, assim, era na Mongólia, sei lá o que. Estados Unidos, pode andar armado? Pode, mas ninguém sai dando tiro um no outro ali. Casos acontecem? Sim, claro, óbvio, mas vocês entenderam o que eu tô dizendo. Tá bom? Relaxem, fiquem tranquilos que todo mundo chega lá, tá bom? É o meu alô, é isso, falou, valeu, até o próximo. Vou ver se eu gravo mais um aí sobre outro tema desse daí. Tchau!